tranquilas, que já conhecem o tema, tiveram pneumologia há pouco tempo, entendeu? Conhecem boa parte desse material já aqui. Então vai ser uma discussão que voar sem leve, tá? Então, pneumonia é uma doença que tem um diagnóstico muito puramente clínico, tá bom? Eu não preciso solicitar nenhum exame laboratorial, nenhum tipo de exame para diagnosticar a pneumonia. É uma enfermidade que faz parte das síndromes infecciosas panicomatosas, né? Então é uma doença que, se eu tivesse que falar das doenças que eu conheço, que se parecem muito, tanto na prática quanto na teoria, seria a pneumonia. Do pediatra ao intensivista, todos vão passar por uma situação onde o paciente em algum momento vai ter pneumonia. Tá? Então, assim, é uma doença muito frequente em pacientes internados, é uma causa importante de morte por complicações da pneumonia. Tá? Então, a gente vai falar desses temas. Ou seja, não importa a especialidade que você vai seguir, tá bom? Mesmo que você largue a medicina e faça dermato, estou brincando. Mesmo que você escolha qualquer área que você quiser escolher, sempre vai passar por uma situação de encontrar um paciente com pneumonia, tá? Encontrar um paciente dermático com pneumonia. Ok, então, como eu falei, o diagnóstico é clínico. Eu não preciso solicitar nenhum exame para diagnosticar a pneumonia. Porque a pneumonia ela tem sintomas bem cardinais, assim, tosse, que no início é seca, mas depois pode ser produtiva, secreção, dispneia, febre, a dor pleurítica, que é o que é mesmo a dor pleurítica? O que é dor pleurítica? O conceito de dor pleurítica. O paciente tem dor pleurítica. É uma dor que piora durante a respiração, é uma dor ventilatória dependente, tá? Então o paciente tem dor pleurítica, decaimento do estado geral, ele pode, é aquela situação infecciosa clássica, que a gente já conhece, tá? Ou seja, decaimento do estado geral, e junto a isso eu posso ter uma alteração leucocitária também, o paciente com leucocitose, e a depender do agente, com linfocitose ou com neutrofilia, tá bom? Tranquilo. Aí eu falei que a gente não precisa solicitar exames laboratoriais, nenhum tipo de exame, mas eu coloquei aqui radiografia, perdi sempre. Como assim? Para que eu pedi radiografia sempre? Não para diagnosticar, porque de repente o paciente pode ter todos esses sintomas e a radiografia está normal. Né? Eu peço a radiografia para para estadiar o doente, para saber se ele tem risco de infecção, risco de complicação, tá bom? Saber se ela tem um comprometimento multilobar, saber se ele já vem complicado. Então a radiografia ela vai estadiar o meu doente, ela vai me dar uma estratificação e ela vai me dar um sinal de prognóstico, como que ele vai evoluir, certo? Outra coisa, o padrão radiográfico, ele não, por exemplo, ele pode durar de 15 a 30 dias, mesmo que o paciente se cure da pneumonia, o padrão radiográfico pode continuar, tá? De 15 a 30 dias. Então, por exemplo, o paciente se curou e agora ele apresenta a clínica também melhor. O hemograma do paciente que eu fiz para acompanhar, ele não tem mais leucocitose. Faço uma radiografia, ainda tem lá um infiltrado grandão. Poxa, como assim? Vai durar, ele vai ficar mais um tempo, tá? Então, o padrão radiográfico não serve como critério de cura para esse paciente, tá? Então, beleza, a gente está diante de código um paciente que tem uma enfermidade, que tem um diagnóstico clínico, tá? E é aquele negócio, gente, pneumonia, ou você acaba com ela, ou ela acaba com o seu paciente. Você tem que tratar agora, sim ou sim, tá? E a gente tem os germes que são mais comuns causar esse tipo de enfermidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Para conhecer essa doença, para tratar o paciente com pneumonia, eu tenho que conhecer as características dos germes que vão provocar essa doença, tá? Senão é impossível. Aí eu tenho duas formas que ela se apresenta. Tem uma forma típica e uma forma atípica. Eu coloquei aqui, atípica, aquela forma clássica que a gente falou, tosse, dispneia, decaimento do estado geral, tá? E a forma atípica, eu coloquei o nome gripe aqui, pelo amor de Deus, não é gripe, tá? Mas é como se fosse aquele quadro mais gripal, mais arrastado, aquele quadro mais, tá? E aí, a forma clássica, que é a forma típica, por que eu chamo assim? Eu chamo assim porque ela é mais aguda. Porque ela é causada por germes que são mais típicos, germes que estão mais no dia a dia.
tá? São germes gram-positivos, por quê? Porque eles coram pela coloração de gram e tem boa resposta a beta-lactama. Pronto, é isso aqui. Tá? Ou seja, germe típico, gram-positivo, que cora com coloração de gram. Beleza. Qual o germe mais comum na pneumonia? Pneumococo. Ele é gram-positivo ou gram-negativo? Gram-positivo. Trata com quem? Beta-lactama. Quem? Nome e sobrenome. Beta-lactama, Salmox. Outro tipo de beta-lactama, mais potente. Cefalosporina. Então, assim, germes típicos que eu trato com beta-lactama, tá? E aí, os germes atípicos, eles não recebem coloração de gram, geralmente esse carro é negativo, porque eu vou colar com coloração de gram, não vai vir nada. E não tem resposta a beta-lactama. Nesses casos, eu vou tratar com outro antibiótico ou posso associar também, tá? Então tá, a divisão seria essa: germes típicos e germes atípicos, tá? Tranquilo até agora, zero contatos, né? Beleza. Alguém faz falando aqui, por gentileza? Aí, show. Ninguém dorme, por favor. Então, bora lá. Vamos brincar agora de radiografia. Então, a gente tem um padrão aí radiográfico dessas patologias, né? Então, a gente tem a forma típica. Ela pode se expressar assim, com a forma de broncopneumonia. Ela vai seguindo aqui, né? Inclusive com o broncograma aéreo, né? E tal. E aí, também com pneumonia lobar, o que não é tão comum para nós aqui na América do Sul, ou nos países mais latinos. Você encontra? Sim, mas não é tão comum. É mais comum você encontrar esse quadro, mas pode sim ter um acometimento lobar desse jeito, tá? E também a forma atípica, eu também tenho broncopneumonia e as formas virais, principalmente, eu tenho essa forma mais intersticial. Por exemplo, SARS-CoV-2, Covid-19, tem essa forma mais intersticial, tá? Então, se você pega uma radiografia de um paciente com Covid, você vê que ela tem essa forma mais infiltrada, globalmente, ápice à base. Por favor, não confundam isso aqui com aquele negócio de aspecto de vidro fosco, que todo mundo fala isso agora, tá? Aspecto de vidro fosco é um padrão da tomografia, não é um padrão de radiografia, tá? Aqui não tem aspecto de vidro fosco, aqui ele tem infiltrado difuso bilateral, tá? Então eu descrevo dessa forma. Eu não posso olhar essa radiografia e falar, tem um aspecto de vidro fosco, principalmente como eu já sei que aqui tem um Covid aí, tá? Não uso essa linguagem para radiografia, eu uso essa linguagem para tomografia, tá? Beleza. De boa, gente, tranquilo? Então, olha essas imagens, treinem o olho de vocês, olhem radiografia normal, olhem muita radiografia normal, olha uma, olha outra, olha outra. Vocês vão ver radiografias com boa qualidade, com boa técnica, para poder saber quando que uma radiografia tem a má técnica e quando ela vem com uma alteração assim, tá? Aí eu coloquei aqui um slide na ordem com que esses germes aparecem, tá bom? Então o germe mais comum é o germe pneumococo, é o germe que traz uma apresentação típica, né, clássica. Em segundo lugar, a gente tem o micoplasma, que é o germe atípico. Em terceiro lugar, a clamidofila. Quarto lugar, as infecções virais. Quinto lugar, a hemófilos. Olha só que doideira. No paciente previamente rígido, o hemófilos, ele está em quinto lugar na ordem de quem aparece mais, tá? Em primeiro lugar, eu tenho quem? Pneumococo, que foi como vocês falaram, né? E aí, no paciente previamente rígido, quando eu falo de um paciente que já tem uma comorbidade, como a EPOC, por exemplo, por que eu trouxe a EPOC? Porque a EPOC, uma das principais complicações da EPOC, qual que é? Pneumonia. A gente vai ver pacientes com EPOC exacerbada. Esse cara tem o quê? Tem um quadro de EPOC que se agravou agora porque tem uma pneumonia. No quadro da EPOC, esse jogo vira. Eu não tenho mais pneumococo como o grande causador. Eu vou ter, no caso, o hemófilos, tá? Como principal agente do paciente com EPOC. Principal agente que causa pneumonia nos pacientes com EPOC, tá? Outro germe que é bastante interessante é a legionela. A legionela é aquela doença do executivo, tá bom? Ou seja, aquele cara que fica no ar-condicionado,
que seria um ambiente que, teoricamente, seria protegido, né? Ah, trabalho na salinha fechada, tudo bacaninha e tal. Mas é uma bactéria que fica nos ar-condicionados e tal. E por isso que eu falo também que pode ser gente que ficou no ambiente hospitalar. Por quê? Porque no ambiente fechado, geralmente eu não tenho uma boa higiene do ar-condicionado, tá? Então, e ela tem um quadro muito mais florido, e eu resolvi dedicar uma parte da aula só para ela. Por quê? Porque o diagnóstico dela é um desafio, porque é muito florido. À medida que ele complica a tua vida para diagnosticar esse germe, ele te dá algumas dicas também. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco da legionela, tá? E aí, tá aí o carrão de cena, que é o pneumococo, né? Então a gente tem o pneumococo aí, é o agente mais comum, e ele está causando aqui um derrame pleural. Está causando aqui um derrame pleural com a parábola de Demonziot aqui, né? Vamos lá. Ele apresenta a forma clássica, e atenção para essa informação. O pneumococo, ele é o germe que mais causa o derrame pleural, certo? Ele é o germe que mais causa o derrame pleural. Só que existe outro germe que tem mais potencial para provocar o derrame. Só que o pneumococo é o que mais aparece. No caso, é o Staphylococcus aureus. Ele é o germe que tem maior virulência para provocar derrame pleural. Só que na maioria dos casos que você vê o derrame pleural, você vê provocado por pneumococo. Por quê? Porque é o que tem mais, certo? Então é aquele cara que vende mais barato, mas ele ganha na quantidade. Tá? Então, por exemplo, se eu vejo derrame pleural, eu posso quase que gravar que é um pneumococo. Mas existe outro germe, no caso do Staphylococcus aureus, que é o que tem maior potencial de causar esse derrame. Ficou claro essa informação? Eu consegui passar para vocês isso? Justamente. Casos, tá? O maior número de casos é pneumococo, mas o que tem mais potencial é o Staphylococcus aureus, tá? Beleza. E aí, não caia na cilada de interpretar um exame, seja ele qual for. Chegar até agora, vocês são os médicos que estão com medo de vocês, tá? Então, os parentes, os primos, os amigos, os vizinhos, chegam, nossa, tem um exame aqui, dá uma olhadinha pra mim. Aí você, tal, cadê do quarto ano, pega lá e dá uma olhadinha no exame, esse exame tem tal coisa. Então a pessoa já vai no Google e pesquisa, não vou morrer, né? Então, assim, não caiam na cilada de interpretar um exame laboratorial sem saber da história do paciente, tá? Sempre e sempre. O paciente chegou para vocês lá na prática. Doutora, você perguntou, o que você vai fazer aqui? O que você trouxe aqui? Não, eu vim aqui trazer meus exames para o senhor olhar. Qual que é a tentação? Olhar primeiro. Abrir, olhar o exame e falar, tá normal. Né? Então, pronto, perdeu a consulta, o paciente já quer ir embora. Não, então, pega o exame, coloca de lado e pergunta, por que você fez esse exame? Quem te indicou esse exame? Como você se sente hoje? Você se sentiu mal com isso? Então, faça aquela anamnese. O exame, ele é complementar, seja ele qual for. Então, ele vai tanto confirmar o seu diagnóstico, que você já tem uma hipótese, tá? Ou ele vai descartar. Então, quando você pede uma radiografia, um hemograma, um exame de urina, que é o EAS, você pede um parasitológico de fezes, eu já tenho que ter a ideia assim, eu vou encontrar tal alteração. Eu estou buscando essa alteração. Eu tenho um paciente que está com dispneia, uma dor pleurítica do lado direito, ele tem expansibilidade diminuída, ele tem frênica aumentada no exame físico. E aí eu estou suspeitando que ele tem uma patologia aí. Para corroborar o meu diagnóstico, eu peço uma radiografia de tórax. O que eu espero encontrar nesse paciente? Uma alteração do lado direito, igual ele falou. Eu fiz o exame físico, falo, vou encontrar alguma coisa aqui. Então, pelo jeito, é uma consolidação. Por quê? Porque o frênico está aumentado, a expansibilidade está diminuída, a dor pleurítica é desse lado. Então, eu vou buscar em cima do meu rastreio, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho essa imagem. Se eu tenho essa imagem do paciente idoso que está queixando de emagrecimento, não sabe dizer quanto, e nos últimos dias ele tem sentido uma febre baixa. Eu olho essa imagem, o senhor fuma, seu fulano? Fumo. Olha só, veja essa imagem. Uma das minhas hipóteses diagnósticas.
Câncer de pulmão, certo? Por quê? Porque eu estou vendo essa imagenzinha redonda, um pouquinho, não sei se é especulado ou não, tá? Então, assim, eu preciso conhecer o paciente, preciso saber a história do paciente. Por que eu trouxe essa imagem? Porque se eu olho essa mesma imagem do paciente de 25 anos, previamente ido, mas ele está com a história de febre, tosse e dor torácica há 3 dias. Eu já penso em outra patologia, de um outro padrão, tá? E o que acontece? Eu posso ter esse tipo de pneumonia mais localizada, tá? Mais arredondada, parece uma bola, né? Então é uma pneumonia redonda. Ela é mais concentradinha lá. Ou ela parece um tumor, parece? Ou ela é pseudo-tumoral. Então não caiam na cilada de interpretar qualquer exame sem conhecer o paciente, sem conhecer a história do paciente. Você tem uma margem para erro muito grande, tá? Não caia nessa cilada. Então, o pneumococo ele causa também a pneumonia redonda, tá? Importante, ela aparece mesmo, tá? E como eu falei para vocês, eu trouxe uma parte aqui separada para a EPOC. Porque a principal complicação da EPOC é quem? Justamente a pneumonia. E aqui aparecem outros dois atores aí, que eu deveria dizer assim, coadjuvantes, né? Aparece o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis, tá? Então aparece o Haemophilus, e aí o que acontece com eles? O Haemophilus, ele é o principal agente causador de pneumonia no paciente com EPOC. Aquela sequência que eu falei para vocês, em que o pneumococo era o primeiro, no caso do paciente com EPOC, agora ela perde um pouco essa prevalência e o Haemophilus assume essa posição, tá? Por quê? Porque muda a estrutura pulmonar, muda a afinidade do gene, tá bom? Então, em pacientes com EPOC, eles aparecem nessa sequência. E aí a legionela. A legionela é um germe que tem um quadro clínico mais florido. Qual que é a característica dela? Ela te dá sintomas gastrointestinais. Imagina um paciente que tem febre, dor torácica e tosse, mas agora ele tem diarreia e vômito. Aí você fica, como assim? Diarreia e vômito? Onde eu vou buscar? Mas aí você começa a buscar outros dados na história desse paciente, e aí a gente fala do sinal de Fage, ou sinal de Fage, né? Do sinal de Fage. Já vamos falar. É muito subjetivo, a literatura descreve esse sinal. No exame físico, ela não é tão simples de se encontrar, mas ela pode te dar um indício de que esse paciente ele está acometido com a pneumonia causada por legionela. O que é o sinal de Fage? Alguém já ouviu falar? Não? O sinal de Fage é o seguinte: quando eu tenho um paciente com febre, como que eu espero encontrar o pulso desse paciente? Aumentado ou diminuído? Eu espero encontrar aumentado, certo? Então, o paciente com febre, eu espero encontrar o pulso aumentado. No sinal de Fage, o pulso está normal. Não tem alteração no pulso. Então, é uma desproporção na temperatura axilar do pulso desse paciente. Tá? Então, geralmente, no paciente com febre, eu espero o pulso aumentado. Sei lá, o paciente está com febre a 38, quase 39 graus, eu espero ele com taquicardia, certo? Eu vejo lá o pulso do paciente, ele está 70, 65, está tipo ácido, não tem alteração, não tem essa. Por quê? Não sei. Porque Deus quis. No pulso. Não tem alteração no pulso, tá? Então, assim, é um dos indícios que te ajuda a pensar nesse germe, tá bom? Te ajuda a pensar nesse germe. Mas aí ele te dá diarreia, dor abdominal, e quando eu faço os carros desse paciente, veio negativo. Por quê? Porque ele é negativo, tá? E aí vem os carros negativos desse paciente, tá bom? E aí, como que eu vou bater o martelo para saber se é legionela? Eu peço um antígeno urinário. Como assim? Na hora que eu for pedir o meu exame lá, eu coloco sorologia, solicito antígeno urinário para legionela. Após 3 a 4 dias que o paciente está assim, ele produz um antígeno contra essa bactéria, e esse antígeno ele é excretado pela urina. Olha que doideira, né? Ele é excretado pela urina. E aí eu consigo bater o martelo e saber que esse paciente tem uma legionela e tratar ele de forma adequada. Tá bom? Então assim, o quadro dele é um quadro mais florido. É uma pneumonia com um quadro mais florido.
Pergunte se o paciente ficou muito tempo em ambientes com ar-condicionado, qual a profissão dele, como que ele trabalha, e a clínica desse paciente vai corroborar, né, vai apontar para a legionela, tá bom? Desculpa um pouquinho. O antigo vai aparecer, na urina vai aparecer quantos dias mais ou menos? De 3 a 4 dias. Após os primeiros sinais. Após os primeiros sinais e sintomas, tá? Beleza. E aí a gente tem também a Klebsiella, que é um germe grave, que causa uma pneumonia grave. E ela, quando a gente vê essa radiografia, a gente vê como que esse lobo estivesse carregando um peso ali, né? Então a gente tem uma pneumonia de lobo pesado, tá? Então eu falo assim para ficar mais fácil a gente memorizar, tá? Então a gente tem uma pneumonia de lobo pesado, tá bom? É mais comum em alcoólatras, etilistas e diabéticos, tá bom? Uma pneumonia grave, tá? Pneumonia de lobo pesado, provocada pela Klebsiella. É chato ficar falando desses agentes, né? Mas isso aqui é o que vai te dar a chave de você ter um bom tratamento para esse paciente. Conhecer esses agentes para você não falhar, não comer bola na hora de tratar seu paciente, tá? E até mesmo porque é uma doença muito, assim, clássica, né? Então, tipo, se ele dá os sintomas ali, conta a sua história, o paciente conta a história, você praticamente tem um diagnóstico já. A mesma clínica, mas um pouco mais grave, tá? Aí quando você vai ver o perfil do paciente, é aquele paciente etilista, aquele cara que tem uma comorbidade, tá? Ele tem tosse produtiva, mais grave, geralmente com muita secreção, tá bom? E aí ele causa essa consolidação grandona aqui, e ele traz esse aspecto aqui, ó. Pneumonia de lobo pesado, tá? Tá bom? De boas? Não é boas? Mais comum em alcoólatras e diabéticos. Etilistas e diabéticos. E aí, beleza. A gente tem agora aqui, não é o carvão de centro, mas é o carvão de quina. É o Staphylococcus aureus, tá bom? A gente tem aí o Staphylococcus aureus, que também causa pneumonia grave. Ele é um germe muito comum, certo? Onde que a gente costumeiramente pode encontrar o Staphylococcus aureus? Passeando livremente, sem causar nenhuma patologia. Na pele, tá? Nas mucosas dos profissionais da saúde, tá bom? Então, que estão lá em área hospitalar, todo mundo lá, passa um suavezinho que você vai encontrar o Staphylococcus aureus aí, tá bom? Então, beleza. O Staphylococcus aureus, ele provoca também pneumonia grave, tá? E ele é um germe que ele tem muito potencial, que tem mais potencial de provocar o quê? Derrame pleural, que a gente acabou de comentar no slide anterior, não foi? Então, quem que é o mais comum? Pneumococo. Quem tem mais potencial? O Staphylococcus aureus. É aquele negócio. Joga bem e tem pouca mídia, tá? E aí o outro é o que joga mais ou menos e aparece muito, tá? Então, se a gente puder fazer essa associação, tá bom? E em quem que ele é mais comum? Em pacientes com extremos de idade. Então, eu tenho muito na criança, no lactente, e eu tenho muito no idoso, tá? Na criança, por quê? Porque está em contato com a pele da mãe, na hora da amamentação, tá bom? E aí eu tenho essa predisposição. E no idoso, por quê? É aquele idoso que ficou ao longo da vida fazendo as suas bronquiectasias aí de pouquinho a pouquinho, ao longo da... E aí ele vai ter também, grande chance de ser acometido por esse germe, tá? Então, os dois que eu diria assim, que tem mais predisposição, extremos de idade, lactentes e idosos, tá? Então, o Staphylococcus aureus provoca pneumonia grave, tá bom? Aí, beleza. Uma das complicações do Staphylococcus aureus é justamente essa daqui, ó. Pneumatoceles, tá? Então, essa bolinha aqui, que ela tem ar e ela tem líquido dentro. Geralmente ela tem pus aí dentro também. É como se fosse um abscesso aí que tem ar dentro também, tá? E como que eu faço para tocar isso aí? Como que eu toco isso aqui? Como que eu trato isso aqui? Funciona ou não? Tem um abscesso que funciona? Não funciona pneumatocele por aureus. Por quê? Pelo risco de complicação. Eu vou funcionar isso aí, eu tenho chance de trazer esse germe na capleura e provocar um empiema derrame complicado grandão. Então eu trato com antibiótico, terapia e vejo se meu paciente vai responder, tá bom? Então vou encontrar essa pneumatocele. Consegue identificar outra por aí?
Lá na base, tá grandão, né? Parece que tem outro aqui, né? Nos dois lados do lateral. Então a gente vê que é uma pneumonia que o pulmão está bastante comprometido, tá? Então por quê? Porque é um germe que sabidamente provoca uma pneumonia que é mais grave, tá? Então, como complicação das pneumatoceles, eu tenho a piopneumotórax. Quando que isso vai acontecer? Quando o médico vai lá e por alguma razão ele acha que precisa funcionar. Se ele não responde ao meu tratamento com antibioterapia, eu preciso drenar, claro, né? Funciona, mas aí eu tenho grande chance de trazer essa bactéria lá para a pleura e provocar um piopneumotórax, que é pus e ar dentro da pleura, tá? E aí vira drama, né? Aqui eu falei é grave e aqui são os pacientes que são mais acometidos, tá bom? Então perceba, essa lesão ela tem geralmente maior do que 2,5 centímetros, tá? E eu chamo de pneumatocele. Quando essa lesão tem menor que 2 centímetros, aqui tem mais um pouquinho, né? Derrame pleural grandão aqui. Fica fácil diagnosticar, né? Então aqui, ó, com o potencial que eu falei para vocês, eu acho que o estágio do ar tem o maior potencial e o pneumococo aparece em segundo. Depois tem o Piógenes e a Klebsiella, tá? Já falamos da Klebsiella, daqui a pouco a gente fala do Piógenes. E quando essa imagem, como você saberia que seria por estafilococcus ou... Geralmente eu não vou saber qual que é quem. A clínica é a mesma clínica, o estafilococcus tende a ser mais grave, tá bom? E por sorte, esse é um germe positivo, que eu vou tratar ele igual. Só que o que acontece? Daqui a pouco no tratamento a gente vai ver, por exemplo, chegou um paciente lá pelo exame físico, eu sei que ele tem diminuição do túmulo vesicular ou abolido aqui desse lado, certo? Eu tenho matidez aí desse lado também, então eu já opa, tá complicado. Aí eu vou pensar no perfil desse paciente. Pô, é um paciente idoso, um paciente idoso, é um paciente lactente, eu já vou filhar, não, quais germes podem ser? Pode ser o alto, pode ser também o pneumococo. Então eu já vou fazendo um joguinho aí, tá bom? Posso pedir a cultura para esse paciente depois também, se for um paciente que vai ficar comigo internado lá. E aí eu vou tratar esse paciente empiricamente, tá? O que eu vim falando para vocês, quando aquela lesão tem menor do que 2 centímetros, eu chamo de pneumonia necrosante. Quando ela tem maior do que 2 centímetros, eu chamo de pneumatocele, tá bom? Então, aquela lesão lá provocada pelo aureus tem menor do que 2 centímetros, eu chamo de pneumonia necrosante, tá? Maior do que 2 centímetros, o abscesso ou a pneumatocele, tá? Eu toco nisso aqui? Não, antibiótico terapia. É um paciente que provavelmente vai ficar lá internado, daqui a pouco nós vamos ver os critérios de internação desse paciente, mas é um paciente que vai ficar internado e eu vou tratar ele com a associação de drogas, né? Gente, está fazendo sentido? Tá de boaça, tá rápido, tá bom? Tá ótimo. Beleza. Aí que a gente falou já, né? Ok, já ouviu falar dessa bulletão aí? Pseudomonas. Essa é FDP dos grandes. Né? Por quê? Porque é uma bactéria que vai chegar com você e ela vai pegar justamente quem? Aquele paciente que está mais grave. O paciente está muito suprimido. É o cara que já está assim, poxa, já estou aqui meio cansado de estar internado. É um paciente que já faz um uso crônico de corticoide. É um paciente que pode ser HIV positivo. É um paciente que está imunossuprimido por alguma razão, tá? Ele pode ser acometido por pseudomonas, tá bom? E aí, geralmente, essa bactéria, ela é adquirida no ambiente hospitalar e geralmente ela é resistente aos antibióticos que se usam naquele mesmo hospital, tá bom? Então, quando você encontra pseudomonas, é um drama. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma cultura, um antibiograma e saber a que tipo de antibiótico esse germe é sensível, tá bom? Então, o que eu vou encontrar? Como eu falei, neutropênicos, né? Ou seja, aquele paciente que tem a imunidade lá embaixo, tá? Pacientes neoplásicos, pacientes que fazem uso de imunomodulador, HIV positivo, paciente que faz uso de corticoide, paciente que já tem bronquiectasia, tá? E geralmente esse germe é um germe que já é resistente. Então, assim, poxa, é um drama mesmo, tá? Entrar com bala de canhão, junto com ele. A gente tem aqui o Streptococcus pyogenes, o Piógenes, tá? Quem está mais sujeito?
O piógenes, ele é aquele germe que ele provoca uma placa na faringe, ou seja, aquele paciente que tem uma faringite, uma faringoamigdalite, que tem aquela placa grandona, tá? Então quem que é mais propenso a ter esse tipo de acometimento por piógeno? O paciente que tem mais contato, né? Ou seja, criança, adolescente, acadêmico de medicina que vai para carnaval, que faz o físico lá quando vai beijar. Então, de repente, você vai lá e o paciente tem uma placa por piógenes e você tem, naquele momento, provavelmente não está com a imunidade tão de boa assim, e aí esse germe que provoca essa placa, ele pode provocar uma pneumonia, e ela também tem um potencial até considerável para provocar derrame pleural. Não sei se eu botei aqui, não lembro. Aqui. Não, aqui não. Aqui, ó. Então ela tem potencial de provocar derrame pleural, né? Claro, menor do que o estáfilo, menor do que o pneumococo, mas importante também, tá bom? E aí a gente fala dos anaeróbios. Quem são esses anaeróbios? Para onde vão? De onde vêm, né? Que tipo de anaeróbio? Globo, repórter. Os anaeróbios, você sempre pensa numa reação polimicrobiana, tá? Então, geralmente eu penso numa aspiração. O paciente que está lá e ele broncoaspirou, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai ver, quando estiver falando das complicações, a gente vai ver ali no paciente que tem perda da consciência, que tem perda do reflexo da deglutição, aquele paciente que o cuidador, ou seja, você, o médico dele, não orientou para ele ficar com a cabeceira elevada, tá bom? Porque aquele paciente que criou muita secreção no tubo e não foi aspirado corretamente, tá bom? Então aquele paciente, claro, que o paciente, daqui a pouco a gente vai falar das complicações, a gente vai ver que tem os fatores que dependem do paciente e tem os fatores que dependem do ambiente que ele está, ou dos cuidados médicos. E a gente não pode vacilar aí, tá? Não pode comer bola, tá bom? Então, beleza. A reação microbiana ou dos anaeróbios geralmente é macroaspiração. Agora, nem todos que aspiram podem ter essa pneumonia, ou senão a gente está lascado, né? Porque todo mundo aqui, às vezes, faz pequenas aspirações, ou durante o sono também, acorda com tosse, por quê? Porque aspirou um pouco, né? E o que acontece? Esses germes que estão lá no trato intestinal, alguns germes que estão na boca também, vão cair lá no parênquima pulmonar, só que nós temos alguns fatores de proteção, né? Então, quando essa aspiração é pequena, lá tem aqueles macrófagos que ficam lá na parede dos alvéolos, lembra disso aí? Tem os pneumócitos lá que fazem essa fagocitose lá deles também, tá bom? Aí a gente tem aquela corrente ciliar que está na traqueia, que ajuda também como fator de proteção, tá? Então a gente tem alguns esquemas de defesa que favorecem que eu não tenha pneumonia por aspiração toda hora, tá? Então quem que é mais acometido nisso aqui? É o paciente que tem perda do reflexo da deglutição, tá bom? Aquele paciente que tem perda do reflexo da tosse, né? Ou seja, paciente AVCzado, paciente com trauma, paciente que está acamado, paciente que está hospitalizado. Aqui também eu entro com etilistas, tá? Aqueles etilistas, aquele paciente em condição de rua mesmo, tá? Pacientes que têm mau higiene bucal, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que favorece o aparecimento de bactérias anaeróbias, e aí você tem essa... Eu não falo em microaspiração aqui, eu falo em macroaspiração, tá? E esse quadro, ele é o quadro mais arrastado. Como assim? Eu vi o paciente broncoaspirando. Já posso tratar com anaeróbio? Ainda não. Por quê? Porque primeiro ele vai desenvolver um quadro de uma pneumonite, não pneumonia, tá? Ou seja, ele vai ter uma inflamação desse parênquima. Por quê? Se ele vomitou e broncoaspirou, eu tenho agora ácido aí, né? Conteúdo gástrico dentro desse parênquima. Imagina aí, ácido caindo nesse parênquima pulmonar. Ou seja, ele vai provocar bagunça lá dentro, certo? Ele vai provocar bagunça e quando ele broncoaspirar, principalmente se ele está em decúbito, né? Então eu vou ter um aspecto mais difuso, bilateral difuso, não tão localizado, certo? E aí ele vai provocar as áreas que são mais aeradas, as áreas que são mais, como eu falei,
ventilada, certo? É onde vai ter muito mais esse acometimento, tá bom? Então o paciente vai broncoaspirar, ele vai ter essa reação mais arrastada. Primeiro ele vai ter uma pneumonite, vou ver como que esse paciente vai evoluir e no segundo momento eu vou buscar sinais de infecção desse paciente. Depois de 24 horas, ou até um pouquinho mais, né? Vou procurar sinais de infecção desse paciente. Se ele está entubado, se ele está todo sedado, como que eu vou encontrar sinais de infecção desse paciente? Se ele não te relata nada. Como? Alteração dos sinais. A radiografia vai vir como desse paciente? Vai vir com um infiltrado difuso. Mas eu vou saber se ele está com pneumonia ou não? Não vou saber ainda. Porque a pneumonia pode causar isso aí. Então a radiografia não é um bom parâmetro. A ausculta pulmonar ele vai estar com estertores. Mas aí também não me diz se ele está com pneumonia ou com pneumonite. A febre, a reação leucocitária, ele não vai estar lá, internado? Então, como que esse paciente vai responder? É um paciente que agora tem febre. Opa, está fazendo coisa diferente. E na rotina dele, todos os dias, eu vou olhar os laboratoriais dele, eu vou olhar agora na reação leucocitária, eu vou encontrar, sei lá, uma neutrofilia nesse paciente, entendeu? Então, opa, esse paciente agora, se ele tem uma infecção bacteriana, agora eu posso instituir tratamento para anaeróbio, tá? Mas em qual momento, professor? Porque você pode broncoaspirar. Ele pode broncoaspirar, mas eu já espero que ele tenha essa reação, ou de repente ele não tenha nada, entendeu? Pelo menos 24 horas, tá? Por exemplo, depende muito da clínica do paciente. Ele broncoaspirou, sei lá, depois de algumas horas, 6 horas, ele deu febre, entendeu? Aí então, opa, então eu preciso, até mesmo porque ele está no leito de UTI, muito provavelmente, esse paciente que broncoaspirou. Ou até na enfermaria mesmo. E aí, esse paciente que não cursava com febre, agora cursa com febre. Então, esse negócio já vai me chamar a atenção, né? Então tá, não comer bola aqui nesse paciente que tem perda da consciência, de distúrbio de deglutição, não coma bola aqui, tá? Não vacina. Então, local de tratamento, onde que eu vou tratar esse doente? Eu tenho 2 parâmetros para dizer onde que eu vou tratar esse doente. Tá bom? Então, já ouviram falar do CURB 65? 1 milhão de vezes, né? Então, CURB, né? CURB significa o quê? Do inglês. Já tiveram essa curiosidade de pesquisar? Significa inglês, né? Significa meio fio, sarjeta, né? Então é como se fosse assim, esse paciente vai ficar comigo ou ele vai para a sarjeta, né? Ou seja, tipo assim, aí o que aconteceu? Instituiu-se esse acrônimo aí, onde cada letra me dá, é um item, cada letra é um item que me diz onde que eu vou cuidar desse doente. Por exemplo, a letra C, de confusão mental, certo? Confusão mental, cada item vale um ponto, certo? Então, se esse paciente agora, eu vou avaliar meu paciente. Ele está com confusão mental? Tem um ponto. Ele tem ureia acima de 50 ou acima de 45? Ele aumenta um ponto. Respiração, a frequência respiratória acima de 30, né? Ele tem mais um ponto. Blood pressure, que eu posso traduzir como baixa pressão arterial, se eu tenho uma pressão arterial menor, a sistólica menor do que 90 e a diastólica menor do que 60. Então, o paciente que está hipotenso também tem um ponto. E o paciente que tem acima de 65. Então, ou seja, CURB 65, URB 65, vai de 1 a 5 aqui, certo? E aí, a partir, onde que eu vou colocar esse doente? Se eu tenho CURB 0 ou 1, tratamento ambulatorial. Ou eu devo, pelo menos, considerar que é um paciente que vai ser tratado em casa. Como assim considerar? Vai do seu julgamento clínico. Tá? Como assim? O paciente que você vai atender ele tem 64 anos, certo? Ele mora lá no interior, ele pegou um carro de linha para chegar lá, ele saiu de madrugada para pegar uma ficha no hospital. Ele chegou, pegou a ficha no hospital para ser atendido. Já escutaram essa historinha? Pegou lá o carro de linha na Transamazônica, né? Pegou, foi do pau de arara na Transamazônica. Não existe isso, tá, gente? Não existe. Existe. Ah, existe? Deve estar só o bar. Será?
Então, quando você pega lá, que ainda tem que empurrar o carro ainda para chegar na cidade, o cara que ainda vai ter que empurrar o carro, né? Então, o paciente mora lá na zona rural, mora num ponto distante, não tem acesso ao médico, ele enfrenta barreiras para chegar até o médico. Para o médico chegar para ele e falar assim: você é CURB 1, tchau, toma esse comprimido, Vai pra cara. tchau. Se piorar, você volta. Ele vai voltar? Ele vai fazer umas cruzes e tomar lá mesmo, entendeu? Vai tomar aguardente, óleo de copaíba, o que ele tiver na mão, ele vai tomar. Entendeu? Então, ou seja, Olha de avestruz. CURB 0 ou 1. CURB 0 ou 1. Como que eu faço meu julgamento clínico? Eu vou considerar tratamento ambulatorial a partir do meu julgamento clínico. Ou de repente, é aquele paciente que não te entende bem. Você conversa com ele, percebe que ele está aqui, entendeu? Entendeu? Mas você percebe que ele não recebeu a informação, tá? Então você pode considerar uma internação social desse paciente. Acompanha ele, deixa ele ali com você, oferece a primeira dose, tá? Pelo menos 24 horas, não evoluiu bem, deixa ele lá. Começou a evoluir bem, libera ele e tchau, casa, tá bom? Então, CURB 0 ou 1, a priori, tratamento ambulatorial. Na prática, considere seu julgamento clínico, tá bom? Julgamento 2, eu vou julgamento 2, calma. Direito agora, né? Então, CURB 2, considerar a internação hospitalar. Aonde? Em leito de enfermaria, tá? Então, CURB de 3 a 5, considerar internação hospitalar em leito de UTI para esse paciente, tá bom? Tá. O que acontece aqui? Em alguns lugares, eu nunca vi isso na literatura, sobre isso em palestra, alguma coisa assim, mas na literatura, particularmente, eu não vi, não sei se você já viu. Eu tenho, aqui eu falo do CURB 65, né? Então fala do CRB 65. O que é o CRB 65? É o mesmo parâmetro eu tirar a ureia. Por quê? Porque a ureia ela é um parâmetro laboratorial que vai demorar um pouquinho para chegar a ureia, tá? E eu preciso tomar ali uma decisão rápida. Então, tipo, eu faço CRB 65, já vai me ajudar. E outra coisa, gente, o protocolo, ele existe para ser quebrado. Não, mentira. O protocolo, ele existe para te direcionar o teu tratamento, tá bom? Nem sempre é a sua realidade lá no seu local, tá? Então, já ouviram falar daquele negócio, princípios e preferências? Eu gosto muito disso. Princípios e preferências, princípio é o quê? Aquilo que não muda. Ele é uma pessoa de princípio, ou seja, aquele cara de caráter e tal, enfim. Ou seja, o princípio é aquilo que não vai mudar. O que é que não vai mudar aqui? É o paciente que tem confusão mental, que está respirando a mais de 30 impulsões, ou esse cara tem pelo menos 2 já. Então, e preferência é como eu vou cuidar desse doente sem mudar os meus princípios, levando em consideração o quê? Levando em consideração a minha técnica, levando em consideração aquilo que eu sei usar, levando em consideração o perfil do meu paciente, tá? Então eu vou fazer com o jogo de cintura a adaptação desse protocolo, através de princípios e preferências, tá bom? O protocolo ele vai te dar o direcionamento, ele está falando assim, ó, vai por aqui, que é mais de boa, a gente já foi e viu que dá certo. O protocolo está te falando isso, tá? Eu posso variar o meu protocolo desde que eu não fuja dos princípios, tá bom? Desde que eu não fuja dos princípios, por isso que eu brinco. O protocolo é feito para ser quebrado. Agora eu posso falar depois de dar esse enrolejo para vocês verem. Senão vocês vão aqui dizendo que não uso protocolo. Mas o protocolo ele é muito bom, ele existe para direcionar o seu tratamento, tá? Depois dá uma olhada no princípio de Pareto. Pesquisa o que é o princípio de Pareto. Serve para a vida, né? Não só para medicina. E aí eu tenho outros critérios aqui. Outros critérios que vão me ajudar a saber se é um paciente que vai ficar na UTI ou não. É um paciente que já vai internar, mas ele me ajuda a dizer se vai para UTI ou não. Como assim? Eu tenho critérios maiores e critérios menores. Pô, de novo isso. Que igual na insuficiência cardíaca, né? Critérios maiores e menores. Mas que é de boa, gente? É um maior ou 2 menores. Simples. Quais são os maiores? Imagina um paciente que precisa de ventilação mecânica. Tem como esse paciente ficar na enfermaria? Tem, já? Não tem. Ventilação mecânica não tem como ficar na enfermaria. Então ele vai para o CTI. O paciente que tem sinais de sepsis.
Tem como ele ficar na enfermaria? Não tem. Então são dois critérios maiores. Se tiver um ou outro, a conta aí. Tá bom? Então, pelos dois critérios maiores, um ou outro, tá? Ou se tiver ou dois menores, confusão mental, uremia, leucopenia, enfim. Tá? Tabela para vocês olharem no fim de semana, tivessem fazendo, nossa, vou olhar aquela tabela, super divertida, né? Prova. Uma prova, nossa, não estou fazendo nada, vou assistir Netflix, vou olhar a tabela. Obrigado pelo spoiler. Então tá, olha o que eu falei para vocês. Então, como que eu vou tratar esse paciente? Paciente sem comorbidades, paciente que não tem acometimento multilobar, como que eu vou saber disso? Aquela radiografia lá do início, que eu nem preciso pedir para diagnosticar, mas eu peço para estadiar meu doente, tá bom? Então, aquele acometimento multilobar, o paciente que está saturando, né, acima de 90, o paciente que não tem limitações psicossociais, econômicas, o paciente que tem via oral disponível. Então, esse paciente é o quê? É o que todo médico quer. Aquele paciente que eu posso fazer o julgamento clínico dele e casa, tá bom? Vai ser tratado ambulatorialmente. Posso avaliar ele daqui a um tempo, mas se ele sentir melhor a clínica, vida que segue para ele. É aquela historinha que a gente acabou de comentar, tá? Daquele que tem uma limitação biopsicossocial, que de repente ele tem mais dificuldade para ir ao médico, enfim, tá? Ou alguma biopsicossocial, já está incluso, né? Biopsicossocial. De boas aqui, né? Tranquilo. Cansaram já? Já, né? Sim, né? Vamos terminar aqui rapidão. Falta só 116 gás, está no 15. Está no 12. Pertinho já. Aí, para ficar mais fácil ainda, tudo que eu sou legal, né? Botei bem facinho para vocês aí. Aí vocês erram na prova e eu quero a cara de vocês, tá? Cada um é um aí, do sistólico e diastólico? Sim. Essa perfusão. FI, menos esse tema que responde. Sim. Vai ser meia meia? Meia meia. O seu meio, por favor. Meu meio vai ser especial. Lá ele! Inesquecível. Lá ele, negão! Vai que é especial, velho. Seu meio é complicado, meu pai. Especial. Olha pra minha cara. Assim, Jesus, olha pra minha cara. Vocês acham que eu vou meter uma prova? Deixa ela rolar, moço. Vocês vão falar desse assunto agora, a aula tá indo tão bem. Nossa relação tá indo tão boa pra mim, eu tô achando aí, agora vocês metem essa. Deixa pra gente brigar na hora da correção. Vamos lá. Tratar esse paciente. Vamos tratar esse cara, né? Ou essa pessoa, ou esse paciente. Então eu tenho alguns perfis aqui. Eu tenho um perfil do paciente que é previamente rígido. Eu tenho um perfil do paciente que tem comorbidade, uso prévio de antibióticos. Eu tenho um perfil do paciente que tem alergias a esses antibióticos. Ou eu tenho um perfil do paciente que está internado na UTI. Então, através do curso do 65, aquele paciente previamente rígido, beta-lactâmico ou macrolídeo, tá? É um paciente que eu vou muito provavelmente tratar em casa, esse paciente. Por exemplo de beta-lactâmico para ele, já falamos, é uma amoxicilina, tá? Macrolídeo, exemplo. Azitromicina, claritromicina, tá? Você já conhece tudo de farmácia aí. Ó, eu vou aproveitar que você já conhece, por isso que eu vou botar na prova, porque acho que vocês arrasaram na prova, entendeu? O paciente que tem comorbidade, ou seja, o paciente que tem ECOC, o paciente que fez uso de antibiótico previamente, tá? O paciente que está mais grave, eu não vou dar um ou outro, eu vou dar os dois, associar o beta-lactâmico e o macrolídeo. Lembrando aqui, do paciente previamente rígido, eu vou usar o beta-lactâmico ou macrolídeo. Então assim, eu posso tratar tanto com a amoxicilina quanto com a azitromicina, por exemplo. Dê preferência ao beta-lactâmico, tá? Então, pesquisas anteriores, feitas lá nos Estados Unidos, para lá, perceberam que o pneumococo lá é sensível ao macrolídeo, que boa, está tranquilo. E tentaram instituir esse tratamento aqui também. Mas, curiosamente, o pneumococo aqui, ele responde muito bem ao beta-lactâmico. Então, continuou usando o beta-lactâmico, deixa eles usar o que eles quiserem lá, e a gente vai usar aqui o beta-lactâmico, tá?
Então, posso usar um ou outro, não está errado, tá bom? A diretriz fala, não está errado, mas dê preferência ao beta-lactam. E aí, o paciente que tem alergia ao beta-lactam, que é o macrolídeo, né? Eu posso usar uma quinolona respiratória. Por exemplo, começa com levo e termina com fluoxacina. Quem é? Levofloxacina. Ou seja, trato com levofloxacina, que é a quinolona de quarta, né? E também a moxifloxacina, tá? Qualquer um desses dois aí. Em pacientes com internação em UTI, eu vou usar um beta-lactâmico, mais o macrolídeo ou quinolona, tá bom? Esqueminha fácil, que já conhece isso aí, tá? 10 minutos?